O perigo da imposição de mãos. Não contamine sua unção. Sobre as igrejas, hoje em dia, reside um perigo que deve ser atentamente considerado. É muito importante sabermos quem irá impor as mãos sobre nós. Ultimamente, muitos crentes, na afobação de receber ordenanças ou investidura em cargos importantes dentro da igreja, acabam aceitando a imposição de mãos de pessoas que nem conhecem. Isto pode ocasionar problemas sérios na vida da pessoa que se sujeita a esta imposição. Muitos têm recebido unção contaminada de outras pessoas por pecado de adultério, de rebelião, entre outros, e seus ministérios são seriamente atingidos, pois acabam sofrendo os mesmos problemas em sua vida ou na vida da igreja. Na imposição de mãos, acontece um fenômeno significativo. Ao impor as mãos sobre alguém, a pessoa transfere o que está dentro de si para a outra pessoa. Ela passará adiante a sua unção especial ou sobrecarregará o outro com seu fardo de pecados e problemas. Só se deve impor as mãos sobre alguém, a pessoa que esteja revestida da unção de Deus, para que possa transferir apenas o que é do Pai. Do contrário, este ato não passa de mero cerimonialismo vazio, podendo ainda acarretar problemas. Analisando alguns fenômenos espirituais pouco comentados, porém de grande importância diante da grande quantidade de pessoas envolvidas com estas manifestações, sem contudo compreender o seu verdadeiro significado. Em Levítico 4:4 está escrito: apresentará ao Senhor o novilho à entrada da tenda do encontro. Porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. Notamos por meio desta passagem que o sacerdote, através da imposição de mãos, transferia o seu pecado para o cordeiro ou novilho e assim o animal morria no lugar do sacerdote. Fica evidente aqui, a partir deste texto, que se pode transferir pecados através da imposição de mãos. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, do 32 ao 33. Imposição de mãos. Tal ação é, em geral, considerada uma forma de transmitir poder ou bênção. Sendo assim, é razoável supor que, se podemos transmitir bênção, podemos também transmitir o seu oposto, a maldição, principalmente se quem está impondo as mãos sobre os outros não possui os requisitos espirituais necessários ou esteja vivendo uma vida pecaminosa. Deus disse que transformaria as bênçãos dos falsos sacerdotes em maldição. E agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honraram de coração. Malaquias 2, 1 e 2. Quero que você entenda que não estamos falando de influência, mas de transferência de algo ruim, maligno, ou seja, transferência de um espírito que age em uma pessoa para outra. Uma pessoa contaminada certamente contaminará as outras. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5:9 diz que esse fermento vai estragar toda a massa. O inimigo naturalmente fará o possível para que a verdade da transferência de espíritos não chegue aos crentes. Isto porque é uma arma que ele utiliza com sucesso para causar desordem, confusão, rebelião e divisão em meio aos filhos de Deus.
Muitas divisões no corpo de Cristo, a Igreja, com uma pessoa que, movida por sua insatisfação, passa a disseminar entre as pessoas pacíficas a sua rebelião, destruindo assim muitas vidas. A verdade é que somente as pessoas dotadas do Espírito de Deus possuem um espírito pacífico e cordato que transmite bênção e paz. Um obreiro, ao ministrar ao seu rebanho, transmite inconscientemente aquilo que é as suas ovelhas. No livro de Números 11, do 11 ao 15, encontramos o relato de Moisés, que considerou pesado o seu trabalho e foi reclamar com Deus. Ele estava se sentindo só e desamparado. Nos versos 16 e 17, o Senhor soluciona o problema de Moisés, dizendo a ele que reunisse 70 autoridades de Israel, que ele soubesse que eram líderes de seu povo, e ordenou que ele levasse a tenda do encontro para que estivessem ali com ele. Moisés e o Senhor descera sobre Moisés naquela tenda e tirou o espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre aqueles homens que o ajudaram. Se eles tinham o mesmo pensamento e o mesmo ministério, então tinham que ter o mesmo espírito. Quando isto não acontece num ministério ou numa igreja, facilmente surgirão divergências, discórdias, divisão e separação, causando assim muita dor e sofrimento. É impossível haver unidade quando os auxiliares possuem um espírito contrário ao do líder. É comum que os liderados tenham o mesmo espírito do pastor. O Espírito do Senhor está em todos nós e por isso não deve haver divisão no corpo de Cristo. Uma liderança só é forte enquanto há unidade. Quando um espírito contrário entra na liderança, facilmente transfere e contamina outros e assim o grupo passa a esfalecer-se. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus 12, 25. Vejamos um exemplo de transferência de espírito de contaminação que está contido no livro de Números 13, do 26 ao 33 e 14, do 1 ao 12. Os israelitas estavam em Cádiz, junto ao Jordão. Pela primeira vez estavam às margens da terra prometida. De acordo com a história, Moisés recebeu uma instrução para nomear um homem de cada tribo, todos como cabeças dos filhos de Israel e considerados líderes. Depois de espiarem a terra, um dos 12 persuadiu os demais para que trouxessem um relatório cheio de temor e de derrota aos filhos de Israel. O relatório visava esmorecer, enfraquecer o coração do povo. Os ministros do diabo possuem um modo especial de disseminar o mal, transformando-se até em anjos de luz, caso seja necessário. 10 dos 12 espias seguiram Assetur liderar a rebelião. Porém, José e Calebe possuíam um outro espírito e seguiram o caminho da fé em Deus. Estes colocaram de pé, fizeram calar o povo e disseram: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Números 13 e 30 e 14 e 16 e 14 e 24. Para que lado será que o povo se inclinou? Será que creram nos espias com relatório de incredulidade ou nos homens de Deus cheios de fé e esperança? Bem, você já deve conhecer o desfecho dessa história. Eles seguiram os 10 espias e tentaram apedrejar os homens de fé. E sabe qual é a razão disso? Foram influenciados pela unção contaminada dos 10 espias. A imposição de mãos
desempenha um papel importantíssimo no Antigo Testamento, pois concede poderes e bênçãos. Na transferência de autoridade, o líder outorga poder e bênção também para os seus liderados. Da mesma forma, a palavra mãos, que em grego é chair, é símbolo da autoridade divina, segundo Coríntios 20 e versículo 6. Foi a mão de Deus quem criou os céus e a terra, e é com elas que ele as contorna, conforme está escrito em Isaías 48, versículo 13. Lavar as mãos significa na tradição judaica uma afirmação de inocência e de consciência tranquila. Deuteronômio 21, versículos 6 e 7. Pilatos assim o fez diante do povo, para demonstrar que era inocente com relação à morte de Jesus. No Novo Testamento, a palavra mão aparece 176 vezes, das quais 25 vezes tem relação com a imposição de mãos. A mão de Deus indica seu poder em operar milagres, mediante os quais acompanha a proclamação apostólica do Evangelho. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome de teu santo servo Jesus. Atos 11, versículos 21. Jesus utilizava amplamente em seu ministério a imposição das mãos para transferir poder curador e também ordenou à sua igreja que impusessem as mãos sobre os enfermos para que estes fossem curados. Marcos 16, versículo 15 ao 18. Porém, não podemos simplesmente sair impondo as mãos sobre as pessoas. Temos que primeiro nos santificar, estar certos de que estaremos passando para as pessoas sejam as bênçãos de Deus. Não se precipite em pôr as mãos sobre alguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro, 1 Timóteo 5, versículo 22. Devemos ter muita prudência com a autoridade que Deus nos delegou. Sabemos que o que Deus ligar no céu será ligado na terra, e o que ele desligar no céu deve ser desligado na terra, conforme está escrito em Mateus 16, versículo 19. Em outras palavras, devemos trabalhar em cooperação com Deus e fazer somente o que ele nos ordenar. O ungido do Senhor é aquele sobre quem repousa a unção dele, por ter sido soberanamente escolhido por Deus para desempenhar uma tarefa especial. Só o homem em quem foi colocado o azeite santo, a mando de Deus, pode ser chamado de ungido do Senhor. Este azeite puro, batido, é um símbolo perfeito do Espírito Santo de Deus. Quando o azeite da unção é colocado sobre a cabeça de alguém, o Espírito do Senhor repousa sobre ele e passa a ser ungido do Senhor, ou alguém separado para um ministério especial. Profundas mudanças se operam nele pela ação do Espírito Santo. A unção não é um mero formalismo, mas é algo eficaz, poderoso e transformador quando vinda da parte de Deus, e não deve ser precipitada, como advertida em 1 Timóteo 5, versículo 22. A unção pode ser perdida quando a pessoa ungida começa a rebelar-se contra a vontade de Deus e passa a viver em pecado. É possível observarmos por meio das Escrituras Sagradas muitos exemplos da perda da unção. Davi perdeu sua unção ao cometer adultério, porém ele se arrepende e a unção volta sobre a sua cabeça. Porém, houve uma consequência. Seu filho cometeu adultério com sua irmã e logo depois foi morto por seu irmão, que se indignou com tamanho ato e logo organizou uma rebelião contra seu pai, onde resultou na sua morte por rebelião. Quanto desastre houve por causa de uma unção contaminada! Muitos crentes,
continuam a ter uma obediência cega a alguém que há muito tempo perdeu a unção. O próprio Samuel demorou a entender que o Senhor havia abandonado a Saul e assim continuava a servi-lo, embora fosse mais pena de sua rejeição. Devemos tomar cuidado com os velhos profetas que já foram abandonados por Deus, mas que ainda profetizam sobre os outros, para os desviardes dos caminhos de Deus, como está escrito no livro de 1 Reis 13, versículo 11 ao 22. Nós, como cristãos, temos o privilégio de sermos seguidores do poderoso ungido, Jesus, e de sermos considerados também ungidos pelo Pai, conforme afirma as Escrituras Sagradas. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Segundo Coríntios 1, versículo do 21 e 22. Todos têm direito a esta unção e nenhum líder cristão deve ignorar os benefícios dela, pois se assim o fizesse, estaria vivendo uma vida anormal espiritualmente e abaixo do privilégio concedido por Deus. Um líder que não revela esta maravilhosa unção em seu trabalho está certamente desprezando a causa de Cristo. A unção de Deus faz uma diferença significativa na vida de quem a recebe. Devemos tomar cuidado para não compartilharmos nossas ideias e impressões com pessoas que possuem um espírito contrário ao de Deus, pois isto pode nos fazer prejuízos. Devemos ser sábios e prudentes. Não podemos aceitar tudo que uma pessoa diz, mas sim ver quem ela é. Mas afinal, como saber reconhecer essas pessoas? Isso é fácil. Jesus nos ensinou a reconhecermos as pessoas que realmente possuem a unção de Deus. Vocês o reconhecerão pelos seus frutos. Mateus 7, versículo 16. Que somente mãos abençoadoras repousem sobre nossas cabeças, derramando verdadeiro óleo santo sobre nossas vidas. E que o Senhor te direcione, te abençoe e te guarde.